Seja muito bem-vindo à DNA Academy, essa academia de instrução bíblica que foi desenvolvida com o intuito de te aproximar de Jesus através da instrução bíblica. Nós estamos falando sobre assimilação gera destruição. Até aqui você já passou pelo modo fundamento, pelo modo entendimento, pelo modo propósito e agora nós vamos começar destino. Qual é o destino? Qual é o seu destino? Você já sabe que o destino de alguém que é assimilado é a destruição. Você já leu o livro de Esther. Se você ainda não leu, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui agora e leia os 10 capítulos. É uma história fascinante. Então você vai entender que o destino de alguém assimilado é a destruição. Mas quando um povo se levanta e reconhece que o seu Deus é vivo e que ainda olha por eles, eles conseguem voltar para a sua identidade e governar e estabelecer uma região de paz, de tranquilidade e de proteção. Essa é a história que você vai perceber aqui no livro de Esther. Estamos aprofundando esse entendimento, por quê? Porque vivemos dias maus. Esses dias maus chegaram até nós por causa de muita assimilação. Muita assimilação foi trazida até nós, nós compramos essa ideia e hoje nós estamos aí atordoados, perplexos pelo que nós estamos vendo. As redes sociais, elas são um retrato da assimilação do povo. Coisas que nós vimos hoje, que nós vemos hoje nas redes sociais, que nos assustam. Comportamentos hediondos, coisas horríveis que as pessoas têm feito com a identidade. Os nossos filhos, crianças, as nossas crianças estão sendo atacadas por pessoas maliciosas. Como que nós vamos vencer isso? Se você não entendeu isso ainda, se você pulou a aula até aqui, sugiro que você volte na aula Entendimento. Lá, Esther nos ensina 10 lições nove lições para destruir Hamã na nossa geração. E é por isso que nós estamos gravando essa aula. Nós precisamos nos levantar. Nós somos um exército, nós somos uma revolução. Revolução de homens e mulheres que entenderam que podem alcançar coisas maravilhosas simplesmente seguindo Jesus e a sua cultura, mergulhando o seu coração nas Escrituras, sem invenções, simplesmente caminhando em obediência segundo os conceitos de Jesus. Você já entendeu também até aqui que o seu propósito é governar com Jesus, que o seu propósito é ser um filho, e o filho, ele faz o quê? Ele governa as coisas do Pai. Deus tem um grande prazer em contar com você nessa jornada, e é por isso que ele, olhando para você, ele reconhece a sua maturidade e você pode chamá-lo de Abba. E se você pode chamar Deus de Abba, eu tenho algo para te dizer, querido. Vem comigo aqui para esse vídeo que eu quero te mostrar algo muito interessante. Qual é o destino dos filhos maduros? Qual é o destino? O destino dos filhos maduros, queridos, é a restauração do mundo. A palavra hebraica para isso é tikkun olam, que é o destino dos filhos, é a restauração do mundo através da cultura de Jesus. Eu sei que talvez você já tenha ouvido algo, que Jesus ele não vai vir para salvar tipo o mundo, para restaurar o mundo, vai vir para salvar o cristão, para salvar o crente. Isso não é verdade, querido. Jesus vai vir restaurar o mundo e nós somos a parte principal desse mundo, porque nós somos agentes da deteriorização. Ô, palavra difícil, vamos de novo. Deteriorização do mundo. Foi por causa do pecado de Adão que o mundo foi praticamente destruído. Antes do pecado de Adão, não existia cadeia alimentar. O leão comia com o bezerro. Todos os animais eram vegetarianos, comiam capim. Quando Adão peca, abre-se a cadeia alimentar, há um cataclisma na humanidade. O que Jesus vem fazer? Jesus vem restaurar o mundo. E nós, como agentes de restauração. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer algo incrível, em Romanos 8:19.
porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a assimilação foi a arma do inimigo para ferir o nosso propósito e conter o nosso destino. Porém, quando entendemos a nossa identidade, o que acontece? Somos agentes da restauração do mundo. E a natureza espera, querido. A natureza foi corrompida. A natureza sabe a sua identidade e ela anseia para que nós, filhos maduros, nos manifestemos. Para quê? Para que ela também seja curada, para que o Messias retorne e possa restaurar não somente o homem, mas toda a criação. E a natureza é criação de Deus. Então, nós precisamos nos alinhar, porque seguindo o conselho do apóstolo Pedro, não é um dos temas da nossa escola? 2 Pedro 3, versículo 11, versículo 12, sabendo que todas essas coisas vão chegar a um fim, que tipo de pessoa nós devemos ser? Santas e piedosas, fazendo o quê? Aguardando e antecipando, ou apressando, ou acelerando a vinda de Jesus. É isso que a natureza espera, querido. É isso que o texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Que a natureza espera que nós nos comportemos com tamanha maturidade, com tamanha dependência de Deus e entendimento da nossa identidade, para que todas as coisas sejam restauradas. É o que ele vai dizer aos Filipenses, em Filipenses 3, quando ele diz que naquele dia o nosso corpo será restaurado conforme éramos no início, num corpo de glória, ok? Então vamos lá, vamos entender comigo o que é que o livro de Hebreus vai dizer. É muito importante a gente entender esse conceito, querido. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo. Talvez o entendimento desse processo vai mudar tudo. Vai mudar tudo dentro da esfera de influência que você está inserido. Eu não sei onde você está inserido. Eu estou inserido aqui, fazendo para você essa escola, fazendo para você essa universidade de instrução bíblica. Eu estou influenciando você através do ensino bíblico. Como você está influenciando? Qual é a sua esfera de influência? Entender Hebreus 1 vai mudar muita coisa dentro da sua esfera de influência. Porque quando você entende a sua identidade, você começa a operar segundo a identidade do reino de Deus. Amã é abatido e você governa com excelência, ok? Até aqui, queridos, eu quero te perguntar algo. Você compreendeu os conceitos? Você compreendeu os princípios? Está fazendo sentido para você? Escreve os comentários aqui abaixo desse vídeo. Dúvidas? Talvez você tenha muitas. Não leve suas dúvidas para casa. Escreva aqui, vamos conversar sobre as suas dúvidas. Você precisa entender muito bem essa aula, querido. Por quê? Porque a sua esfera de influência, onde você está atuante, não importa se você é dona de casa, se você é apenas mãe, ou se você é um empresário, ou se você trabalha no governo, ou se você é professor, não importa aonde quer que você esteja inserido. Talvez você só é um pastor, você talvez só fica na igreja, ou está ali apenas, é um músico. Não interessa, querido. Não interessa o que é que você faça. Importa que você entenda que o lugar onde você está inserido é o local aonde você precisa governar, e governar com princípios, para que Amã não venha roubar a sua paz e ameaçar os seus filhos, ameaçar os seus descendentes. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Então vem comigo, se você quiser, pega a sua Bíblia e vamos juntos para esse entendimento que vai mudar muita coisa na sua vida. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado por meio dos profetas. Eu acho que você está ouvindo um grito das crianças aí, não está? Sabe o que está acontecendo? É porque aqui do lado tem um parquinho, meu. E agora também chegou na hora, as crianças também precisam brincar. Porém, foca aqui em mim, porque isso é um conceito importante. Nem sempre você vai estar num lugar na sua vida que você vai estar assim, num ambiente fechado, um estúdio lacrado.
para você ouvir todas as coisas com muita atenção. Muitas vezes, algumas coisas vão querer roubar a sua atenção. Entende? O que você precisa fazer? Foco. O foco vai mudar a sua história. Então, foca na instrução, entenda o que você foi chamado para fazer e você vai revolucionar o mundo através da cultura de Jesus. Versículo 2, mas agora, no Aharit Hayamim, ele nos falou por meio de seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Talvez na sua Bíblia esse termo Aharit Hayamim vai estar escrito como no fim dos dias. Porém, não é isso exatamente que significa esse texto. Esse termo, perdão. Aharit Hayamim, o que significa? Acompanha comigo aqui no slide. Fim dos dias, o tempo do fim ou últimos dias, Muitas pessoas vão dizer isso. Porém, o Aharit Hayamim é exatamente quando termina o Olam Hazé e começa o Olam Rabá. O que isso significa? O Olam Hazé é um mundo presente, a era presente, um mundo natural. E o Olam Rabá é um mundo vindouro. Olha o que é que o escritor de Hebreus escreveu aqui para nós, pessoal. Segundo o escritor de Hebreus, o mundo vindouro já começou. Eu não estou falando aqui questões milenistas, nada disso, tem nada disso, pessoal, não confunda, foca aqui em mim, tá? Não estamos falando nada dessas questões aí, ok? Eu estou dizendo o seguinte, quando Jesus ele vem, ele já transforma, já muda a estrutura de governo, o mundo jaz no maligno, ok? Não era isso que Jesus dizia? O mundo jaz no maligno. Essa autoridade foi entregue de Adão para o inimigo lá no jardim através da desobediência. Através da desobediência de Adão, ele criou um Hamã gigantesco para nos destruir. E os frutos desse Hamã foram perpetuando, geração após geração. Nós falamos de Saul. Saul permitiu que Agag vivesse. Agag gerou, Hamã, o nome, o homem que tentou também destruir Israel. Tudo isso tem um fruto, querido, o fruto da desobediência. Você pode ver, é fruto de desobediência. A desobediência cria o inimigo para nos destruir. É você, sou eu que crio o inimigo. A culpa não é de Deus. Muitas pessoas vão dizer, se Deus é bom, por que tem guerra? Se Deus é bom, por que tem fome? Se Deus é bom, por que tem crianças sendo violentadas? Isso não é porque Deus é bom ou porque Deus é ruim, querido. A questão é que o homem, ele está entregando o governo na mão do Deus errado, na mão de um Deus que não é Deus, e está colhendo os frutos dessa entrega. O homem se assimilou e está permitindo que Amã governe sobre ele. Quando Amã governa, o que acontece? Ele prepara uma estrutura de destruição. Porque você não é bem-vindo no reino dele. Eu não sou bem-vindo no reino dele. Nossa identidade é outra. Entende, queridos? Então, o que está acontecendo? Nós precisamos entender que Jesus ele já rompeu esse poder que Amã tinha sobre nós. O livro de Hebreus ele está dizendo isso, que nos últimos dias, na era passada, na era terrestre, vamos dizer assim, terrena, na era natural, Deus falou conosco através dos profetas, mas agora, nessa nova era, Deus está falando conosco através do Messias, a quem constituiu Rei de todas as coisas e a quem, por meio dele, criou o universo. Então, todas as coisas, João vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso, todas as coisas criadas por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito chega a existir. Todas as coisas, queridos, foram criadas por Jesus. Colossenses 2, no verso 14, no verso 15, vai dizer
despojando principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles. E rasgando o escrito de dívida que era contra nós, triunfou sobre eles na cruz. Entende, querido? É o que o escritor de Hebreus está dizendo. Houve um tempo que Amã governou sobre nós. Porém, agora, isso mudou. Nós já estamos vivendo uma nova era. Nós já estamos vivendo uma nova estrutura. Houve um tempo, houve um Aharit Hayamim, houve uma cisão no tempo, onde o governo de Amã foi destruído, foi destronado, ele desocupou, ele perdeu a autoridade. O apóstolo Paulo vai dizer também: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? A morte hoje não tem vitória mais. Jesus venceu a morte, Jesus já venceu Amã, ele não pode te destruir, querido. Então, entenda a sua identidade, volta para o lugar aonde Jesus te chamou para estar. Compreenda a sua identidade. Você não é fruto de maldições, você não é fruto de coisas que os outros fizeram. Já existe um Deus que já quebrou tudo. Você precisa entender isso. Existe um Deus que chegou um dia na história da humanidade e fez uma cisão de tempo. Depois dele, a humanidade foi dividida em 2 tempos, antes e depois. E é nesse tempo que nós precisamos compreender que, agindo dentro da identidade correta, nós vamos salvar a nossa geração. Eu sei que as coisas vão piorar, eu sei que as coisas vão ficar difíceis, é o que a Bíblia diz, mas o que você tem nas suas mãos e para quem será é o que importa. Quanto mais pessoas podemos salvar? Você já assistiu aquele filme, eu acho que é O Último Homem, ou até O Último Homem, daquele soldado que vai salvando todo mundo. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, ele não estava preocupado se os outros tinham abandonado a batalha. Ele foi salvando, um por um, ele foi trazendo de volta. Quando você chegar diante de Deus, é sobre isso, querido. Quanto menos assimilado você for, quanto mais próximo de Jesus você tiver, quanto mais compreensão da sua identidade você tiver, mais pessoas você vai ter nas suas mãos para apresentar para Jesus naquele dia. Então, vem comigo, vamos compreender, vamos fechar esse entendimento, porque a assimilação gera destruição, porém a identidade, ela gera redenção. É disso que nós estamos falando, é disso que o livro de Esther fala, é disso que toda a Escritura Sagrada vai dizer. É sobre isso, é sobre redenção, é sobre purificação, é sobre você ter intimidade com Jesus, ok? Então acompanha comigo aqui no slide a lição do livro de Esther. O livro de Esther é um chamado ao arrependimento. Também é o livro que mais nos mostra a assimilação do povo hebreu. A festa de Purim é realizada a primeira vez em Esther, em comemoração à destruição de Amã e à preservação do povo de Israel. Purim nos revela a consequência de não sabermos quem somos e qual é a nossa missão. A festa de Purim, querido, foi a única festa, você vai acompanhar no próximo slide comigo, mas foi a única festa de Israel, a festa bíblica, que foi comemorada fora da terra de Israel. Foi comemorada no exílio. Sabe o que isso significa, querido? Que não importa aonde você esteja inserido, você pode, você deve festejar o Senhor. Você deve. Entende? Por quê? Porque você é filho, você é maduro, você é rei, você é sacerdote. Você não pode se assimilar. Você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade é governar com Jesus segundo os fundamentos bíblicos. Vamos lá, acompanha comigo. Vou falar para você um pouco mais sobre Purim, para você entender. Purim é a única festa bíblica realizada no exílio. A festa de Purim é celebrada todo ano em 14 de Adar, no calendário judaico, mais ou menos entre 15 e 17 de fevereiro, que eu coloquei um meio termo aqui, 16 de fevereiro, comemora a salvação do povo judeu da antiga Pérsia, da trama de Amã, para destruir, matar, aniquilar
todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Purim é a lembrança que apenas através da unidade conseguimos vencer Amã. Isso, querido, nós precisamos ter. Essa festa, ela representa isso. Talvez você precisa comemorar mais. Talvez o que te falta é comemorar mais em unidade. Reúna os seus amigos. Reúna pessoas que você tem deixado de lado. A lição do livro de Esther é que um povo desunido é facilmente manipulado. Então nós vemos o que hoje? Nós vemos uma geração extremamente manipulada. Pais esquecendo seus filhos dentro da sua própria casa. Muitos líderes olhando para o seu próprio umbigo em vez de olhar para o corpo. Há uma desunião gigantesca, mas é hora de celebrarmos Purim. É hora de nós espiritualmente celebrarmos essa festa. E se quiser, vamos celebrar naturalmente. Reúna os amigos, vamos fazer uma grande festa e vamos entender que nós estamos debaixo do governo de um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é santo, o Deus que é justo. E nós não somos daqueles que estão separados, aqueles que estão desgarrados. Nós somos daqueles que permanecem unidos. Uma das maiores lições que o livro de Esther tem para nos dar é que a unidade, através da unidade, nós conseguimos vencer o espírito de ódio e o espírito da destruição. Ok? Então vamos lá para a conclusão desta aula. Quero colocar 3 pontos aqui para você meditar, para você trazer a sua memória. E vou te pedir, escreva, querido. Se você está terminando essa aula agora, você não escreveu nada, volta essa aula, escreva o máximo que você puder. Tem dúvidas? Comente aqui embaixo do vídeo e você vai aprender muito mais. Eu tenho prazer de responder as dúvidas, de elucidar, de trazer conhecimento bíblico. Então, queridos, não se esqueça, escreva o máximo que você quiser. Você tem dúvida? Não leve a sua dúvida para casa. Lembra o nosso lema: aprendendo corretamente, você pratica correto. Aprende errado, pratica errado. Ok? Então vem comigo para a conclusão desta aula. 1. Aprendemos que quando nos moldamos aos moldes do mundo, abrimos caminho para Ramã. 2. Qual Ramã precisamos derrubar em nossa geração? Qual é o Ramã que precisa cair na nossa geração, querido? Eu tenho alguns aqui na minha cabeça. Escreve aqui nos comentários. Qual Ramã precisa cair na nossa geração? Quem sabe juntos nós não possamos destruí-lo. 3. O livro de Esther é um chamado ao arrependimento. É um alerta contra a assimilação. Então, não se assimile. Não deixe que as coisas lá de fora, querido, se tornem mais importantes do que aquilo que você carrega dentro de si. Não é sobre o seu exterior, é sobre o que está dentro de você. Não é sobre o que você veste, não é sobre as maquiagens, não é sobre as roupas, não é sobre coisas externas, é sobre o que está dentro de você. Entende? Não tem nada demais em você fazer todas as coisas externas, não tem nada demais entre você estar bonito externamente. Isso é maravilhoso. Porém, se for isso que te governa, querido, você precisa sair dessa idolatria. Por quê? A idolatria é o princípio da assimilação. E quando você está assimilado, você fatalmente será destruído. Então, vem comigo para uma revolução de entendimento bíblico. Vem comigo para esse tempo onde o Ramã da nossa geração vai ser destruído através do seu posicionamento, através da sua atitude, através da sua de você retomar a sua identidade e entender que nós já estamos vivendo um novo tempo, que o rei deste século é Jesus, que o rei que nós servimos é Jesus. Nós não estamos preocupados com o Deus desse século, não estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora. Nós sabemos quem nos governa e é junto com ele que nós vamos fazer uma revolução. Talvez você seja a última onda,
Talvez você seja a última resistência. Então, não se permita assimilar e vamos juntos para uma revolução rumo a uma fé descomplicada.